Bom, ginecologia acho que conseguimos traçar um bom parâmetro, mas gestantes e lactantes, quais são os riscos, quais são os estudos que já existem e como é que você atua quando você recebe uma paciente nessas condições? Eu brinco que esse é o tema mais polêmico, eu acho, de sempre, né? Falar de gestação, puerpério, lactação e cannabis. Eu tive a grande oportunidade de levar essa palestra para o CIAPARTO, acho que é importante a gente trazer aqui. O CIAPARTO ele é um congresso referência de humanização de parto no Brasil. E poder levar esse tema lá na mesa principal foi sensacional, principalmente porque a gente estava trocando ali com pessoas de assistência a parto, né? É, Sempre começo esse assunto falando que redução de danos é o mais importante, né? Ninguém está falando, nossa, super liberado, use mesmo, porque não é verdade. A gente sabe que existe o estudo crescente, né? Isso, na verdade, já é sedimentado que existe uma contraindicação ao THC. Então, aí já cai por terra, por exemplo, o uso adulto, já cai por terra quem vem com o uso de óleo espectro completo. Quando a gente traça esse cenário, a gente precisa entender de que paciente a gente está falando, né? Uma paciente que tem uma epilepsia refratária, usa um óleo de espectro completo e veio começar o pré-natal. Como que a gente vai manejar isso, né? E entende que para manejar isso eu tenho que saber o mínimo da medicina canábica, né? Opa, ela vai continuar com esse THC, a gente vai mudar para um CBD isolado, qual o risco e benefício disso, né? Se uma paciente vem, faz uso recreativo, uso adulto, sem grandes questões. Vamos entender? É para melhorar algum sintoma da gestação que você está fazendo uso? É uma ansiedade? É a náusea? O que é? Vamos mudar essa medicação para uma mais segura? Né? E assim, consequentemente, uma paciente do SUS em uso de polissubstância, viciada ali em crack, em cocaína. Poxa, será que a gente não pode tirar o crack e a cocaína e continua com cigarro de maconha para reduzir esse dano? Então, eu sempre brinco quando eu falo de obstetrícia e cannabis que a gente precisa pensar isso, a redução de danos e dar abertura para a paciente que senta na sua frente de não ser taxada como no rol da drogadição, né? Eu acho que quando a paciente fala de maconha e tá gestante, a gente tende a colocar, tá bom, viciada, né? Drogadita, drogadição. E não abre esse espaço para diálogo. Falo que foi muito transformador isso, até nos pré-natais do SUS. Principalmente que quando a gente abre esse espaço de diálogo, a gente entende que elas estão fazendo uso para questões de saúde, às vezes, e não só uso adulto e tudo mais. Que hospital você trabalhou? A gente já falou, mas acho importante falar aqui em São Paulo. Minha residência foi pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, né, o Hospital do Campo Limpo. Então, ali um grande fluxo de pacientes, referência de alto risco da Zona Sul de São Paulo. E hoje no Hospital Mário Dene. Excelente. Então, bom saber que a gente tem profissionais e assim, a dimensão das condições também das pacientes devem ser super diversas e inclusive pacientes com esse histórico, pacientes que fazem uso, então acho que tem que ter esse desprendimento de poder falar. Fico feliz em saber que a gente está com uma convidada com tanta experiência assim nessa área. E tem, por exemplo, elas têm receio em poder falar com a profissional médica quando faz o uso ou não tem esse problema? É uma gestante, por exemplo, que faz uso adulto. Nossa, tem muita dificuldade, né? Assim, porque o preconceito é tremendo, né? Existe, tá aí. Já existe essa coisa de, não, eu já sei que tá errado, então vou omitir essa informação. Tem até um slide importante dessa aula que eu coloco. Se a gente não tem conhecimento do uso, como é que a gente vai orientar essa redução de danos, né? Então, acho que o maior desafio é justamente nesse lugar, né? De tirar esse estigma da drogadição e abrir esse espaço para diálogo para a gente entender, opa, essa paciente gestante está fazendo uso dessa substância por quê? Né? E aí a gente descobre coisas maravilhosas, né? Poxa, Mari, melhora minha náusea. Poxa, vamos mudar? Vamos para um Plasil, para um Meclin, para outra coisa que tem mais evidência, né? Ou uma outra medicação? Mari, é porque eu tenho insônia. Vamos tentar uma passiflora, algo mais tranquilo? E um universo inteiro de possibilidades, né? De orientações. Sobre os entraves, a gente já falou que a informação é o principal problema e a informação é um problema a médio e longo prazo a ser resolvido. A gente não vai conseguir, né, num curto espaço de tempo, conseguir resolver. Até esse bate-papo nosso é justamente para poder permitir que outras pessoas possam saber. Mas isso, óbvio, é ainda mais difícil para pessoas negras, periféricas. Você
tem alguma ação sua? Eu acompanho o seu Instagram, por exemplo. Então, você tem algumas ações para poder permitir que as pessoas possam perguntar, ouvir? Você faz algum tipo de palestra por vezes? Como é que a pessoa pode entender um pouco mais sobre esse tema tão difícil e com tantos tabus ainda, Mari? Hoje eu tenho feito um trabalho muito aproximado com as associações. Então, a gente tem um sistema de parceria e de consulta social online. Então, abre uma gama, né, de possibilidades de pacientes do Brasil inteiro conseguirem ter acesso. E esse contato aproximado também de formação de colegas médicos, para saberem lidar, principalmente na obstetrícia. Então, tem sido o tema que eu sou mais convidada para falar, principalmente de obstetrícia, né, desse manejo. E, consequentemente, da ginecologia também, que é pouco falado. Então, acho que a formação de colegas profissionais, cheque, porque a gente consegue amplificar essa voz, né? E essa parceria com as associações, que acaba sendo a forma mais aproximada da paciente da ginecologia obstetrícia. Você tem boa relação com diversas associações também, elas são, por vezes, parceiras aqui do nosso Pode Chegar, das nossas ações aqui também legislativas. A gente tem um edital de emendas que fica aberto por vezes para associações, algumas delas já receberam recursos públicos para isso. Você considera um papel das associações importante nesse processo de democratização também? Nossa, extremamente importante. Eu fui até provocada com uma pergunta de Mari, você sabe o histórico das associações? E a gente conversou sobre esse histórico das maiores associações que a gente tem hoje foram fundadas por mães, mulheres, né? E fazendo esse link bonito, né? Tipo, poxa, se a associação já foi fundada por mães, por mulheres, vamos entrar na ginecologia, né, gente? Vamos democratizar isso, pensar em produtos para ginecologia. E até bacana pensar isso, porque nas feiras, né, eu falo, a cada ano eu participo de muitas, né, como palestrante, enfim, nas rodas de conversa, e o quanto o tema ginecologia tem subido, né, até pensando em formulações, supositórios vaginais, usos vaginais tópicos, né, então, enfim, tem sido bem, bem bacana. Você está acompanhando um pouco do debate sobre as RDCs da Anvisa? Você participa um pouco ou acompanha muito pouco? Muito pouco, eu confesso que eu fico um pouco perdida, né? Porque fica um vai e não vai muitas vezes, né? Eu sei que agora existiu uma flexibilização para a atuação das associações. E uma coisa que me interessa bastante é a questão da manipulação das medicações, né? Que para a ginecologia ia ser sensacional. Tipo, se eu pudesse pegar e falar, vou colocar tanto de CBD, tanto de THC, vamos fazer um óvulo vaginal. Parece que a nova RDC que vai surgir, ela vai abrir uma grande possibilidade para farmácias de manipulação, que elas estão bastante difundidas já no Brasil. Praticamente todas as cidades têm farmácias de manipulação. Normalmente são bastante confiáveis, a população também tem uma relação próxima com quem está ali na ponta. Então, a expectativa nossa é que numa nova regulamentação da 327, que é, né, vamos dizer, uma das principais regulamentações brasileiras sobre o tema, possa permitir as farmácias de manipulação. Acho que você concorda com esse caminho. Nossa, super. E eu lembro até de uma fala num dos primeiros congressos que eu fiz parte, de falar, nossa, a gente é meio bruxona aqui na ginecologia, porque eu pego um lubrificante à base de água da farmácia, coloca 2 gotinhas desse óleo que é via oral, usa vaginal, vamos ver o que acontece. E é muito bonito ver o quanto isso muda, né, no decorrer do tempo. E, de fato, a manipulação ajudaria muito na ginecologia, porque o uso ele é diverso, né? Então... Boa. A gente, Mari, que você sabe, existe uma lei estadual que está produzindo seus efeitos, mas que ainda tem um funil muito estreito, né? Hoje, as patologias contempladas estão muito ligadas às epilepsias refratárias, né? Convulsão de difícil controle. Síndrome de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut, esclerose tuberosa. A gente tem algumas lutas dentro de um grupo de trabalho que é responsável por regulamentar essa lei. Você considera que já é possível a gente conseguir incluir algumas dessas condições que foram faladas aqui nesse nosso bate-papo, com evidências robustas que nos permitam ter segurança na prescrição pela saúde pública? Oscar, com certeza eu acho que endometriose, assim, dor pélvica crônica. Como eu disse, eu sou meio chata dos estudos científicos, existem bases de dados com estudos assim, 60, 80 estudos, meta-análises, estudos clínicos que respaldam o uso, sabe? Eu brinco também que quando a gente vai olhar um novo estudo de endometriose hoje, assim, de escolas que são mais caretas, que não costumavam trazer
as plantas e ervas medicinais, a cannabis já começou a entrar como opção, sabe? Então, ver essa mudança, ela tem sido interessante. Eu acho que tem sido tão relevante que até os outros estudos que antes deixavam a cannabis à margem têm abordado a cannabis como uma opção. Então... Endometriose. Muitas pessoas nos procuram e relatam, né, das dificuldades e do que pode também causar endometriose, né? A gente tem alguns hospitais que fazem aquela cirurgia, mas quando ela é feita, vamos dizer, de forma muito distante do diagnóstico, ela pode causar danos muito problemáticos para as mulheres. Fibromialgia, Mari, também você acha que daria para a gente poder pensar em incluir? Como é que você enxerga a fibro? A fibromialgia eu acabo atendendo pouco, né? Minha prática eu fico muito mais para as questões de ginecologia e obstetrícia, mas de fato a fibromialgia também, pensando aqui nas pacientes de cotratamento, né, que trato junto com os outros colegas de outras especialidades, tem sido bastante crescente também. Mas confesso que na minha prática, poucas pacientes que eu manejo de fibromialgia. Perfeito. A gente sempre encerra assim o bate-papo perguntando para o nosso convidado quais são as expectativas dele a respeito desse tema para os próximos anos. Esse ano é um ano decisivo para o Brasil. Tem uma decisão do STJ que exige que o governo federal faça a regulamentação do plantio do cânhamo aqui em terras tupiniquins. A gente tem essas regulamentações que podem ser atualizadas da Anvisa, democratizando mais o acesso e a maneira de manejo dos produtos. Queria que você pudesse fazer uma expectativa sua do que você acha que é possível nos próximos 3 anos sobre cannabis medicinal. Ai, que capcioso! Eu acho que democratização de informação eu elencaria como o mais importante para a gente saber que a cannabis ela tem um grande uso aqui na ginecologia, levantar essa bandeira. Consequentemente, aproximar essa mulherada do seu corpo e da sua intimidade, de se conhecer e de entender que esse manejo com a terra e das plantas e ervas medicinais ela é um hábito ancestral, né? E que a gente se afastou muito com a medicalização. Toda vez que a gente fala de cultivo, esse próprio ato de mexer com terra, de plantar a sua medicação, é muito potente quando a gente vai olhar a história, né? Principalmente remontando ao Egito, e aí eu vou longe, hein? Mas eu acho que é isso, democratização de informação e mais acesso. Excelente. A gente está num processo, acho que é importante a gente também trazer esse assunto. Todos os anos, Mari, a gente conseguiu encontrar um mecanismo aqui que permite que associações, universidades, associações que não necessariamente só trabalhem com cannabis, mas possam acessar recursos públicos para poder produzir estudos, para poder democratizar acesso, eventualmente melhorar também os seus laboratórios, enfim. Então, você que também tem um rol aí de amizades nessa área, é sempre importante divulgar. A gente, em agosto agora, a gente faz o edital das emendas nossas, da Frente Parlamentar, que esse ano vai chegar a R$1,5 milhão, para que a gente consiga dar suporte a associações e a entidades que militam no tema, universidades que topem também tratar desse tema. Então, acho que é importante também falar sobre isso, porque tudo que a gente falou aqui, óbvio, tem custo, né? E o custo, por vezes, a iniciativa privada não consegue ou nem vai ter interesse em poder produzir. Então, entendo que o poder público tem essa missão de poder ser o condutor disso também. Mas para poder te trazer essa informação boa e que a gente consiga fazer. Mari, só se despedir aqui, agradecer mais uma vez em nome da Assembleia a sua vinda. Prazer poder te ouvir, feliz em ter uma profissional tão... enfim, com essa história tão rica e com esse desprendimento em poder tratar desse tema que por vezes ainda é tabu, orientando muitas meninas e mulheres para ter uma vida com essa questão da medicina integrativa que é tão importante para todas elas. O microfone é seu para encerrar aqui o nosso bate-papo. Gente, obrigada por todo mundo que está escutando. Caio, obrigada pela oportunidade. Sempre falo que é bacana, assim, dar à luz à ginecologia, né? E mulherada é isso, né? Empoderar-se dos seus corpos, entender sobre as patologias e bora que a cannabis está aí para só ajudar. É isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente fica por aqui. Até o próximo bate-papo. Valeu.